Boas-vindas ao 4º episódio do podcast Vida Dinâmica. E hoje nós vamos falar de uma questão muito importante: princípios e valores. Afinal, se nós queremos promover uma mudança, se nós queremos conhecer a respeito de nós mesmos, evidentemente isso passa pelos princípios e valores que temos, por aquilo que prezamos, por aquilo que, no dia a dia, guia e molda as nossas ações. Não há como falar em autoconhecimento sem saber aquilo que nos é importante, aquilo que é o norte, aquilo que é a nossa bússola, para guiar as nossas ações e providências. Para isso, mais uma vez, nesse episódio, eu vou contar com os meus amigos, o João, psicólogo, e o Hermes, engenheiro. João, começo perguntando para você o seguinte: todos nós sempre dizemos que temos valores inegociáveis. Porém, até que ponto isso resiste na prática quando a vida aperta? Esses valores inegociáveis são inegociáveis de verdade? Ou nós somos sujeitos a manter isso confortável até o momento em que alguém oferece uma condição, um preço, uma vantagem correta? O que você diz a respeito? Qual que é a tua opinião? Eu diria assim, quando a pessoa se vende, ela está rompendo com os seus valores, ela está caindo numa armadilha, né? Ela não está sendo congruente consigo mesmo. Isso acaba gerando conflitos. Tem uma frase que minha avó dizia nesses valores muito bem, né? Que cuide bem do seu presente para que no futuro não perca tempo de gastar com o seu passado. Então, qualquer erro que nós cometemos com os nossos valores vai acarretar isso. Quando eu me vendo, quando eu me proponho, quando não é algo que sai dentro de mim, eu acabo recebendo uma propina, eu acabo tentando dentro do guarda, falar: guarda, por favor, olha, eu cometi essa multa, mas dá um jeitinho, né? A gente acaba se nos corrompendo. Isso não é bom, porque se a gente quer viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, esses valores são as crenças que nós aprendemos. Ele está ligado ao quê? À honestidade, à liberdade, ao respeito, à justiça. Eles são subjetivos. Quando eu me vendo que está ligado ao princípio, que o princípio é o fazer, eu estou me corrompendo, eu não estou andando como no trilho. Então isso nós temos que pensar, não deixar esses valores nos corromper. Então, ou seja, os valores e os princípios são tão importantes que eles devem pautar todas as nossas ações e a gente não deve abrir mão deles de forma nenhuma. Mesmo que aparentemente naquele momento aquilo vá trazer uma vantagem para aquele ato ou para um futuro que a gente hipoteticamente acha que vai ser positivo. A gente deve se pautar pelos valores e princípios e, claro, buscar bons valores e princípios. Entendo que é essa a mensagem que você passa. Em outras palavras, vou repetir, que eu acho importante, que eu carrego comigo. Minha vozinha falava: cuide bem do seu presente, ou seja, cuide bem dos seus valores, para que no futuro não perca de arrumar o seu passado. Muito bom. Entendeu? Uma excelente frase, diga-se de passagem. Hermes, o que você acrescenta? Qual a tua opinião a respeito? Tá. Valores e princípios são imutáveis. E os princípios você cria, e até li um livro do Rei Dalio, Principles. Os princípios, tem mais de 680 princípios lá, né? O cara que fundou a Bolsa de Valores em Xangai, na China,
enfim, tem uma corretora uma das maiores corretoras dos Estados Unidos, graças aos seus princípios e valores. Então, como você disse, valor para um engenheiro, um administrador de empresa, que eu pratico, né, tenho um bacharelado, é fundamental. Ou seja, eu não conseguiria ter sucesso na vida profissional se eu não preservasse os meus valores e praticasse os meus princípios. Então, acho que nós três aqui estamos de acordo que valores e princípios são inegociáveis. Sim. E que a gente deve sempre buscar bons valores e princípios. Boas referências, Guto, eu diria. Boas referências de valores e princípios, excelente. Porque exemplos ruins também podem, às vezes, ser digamos assim, um bom valor ou princípio para uma coisa momentânea, um momento que a gente passa, uma dificuldade. É passageiro. Mas não é necessariamente uma boa referência. No primeiro momento pode ser. Pode ser útil para resolver uma situação. Pode ser até alívio, né? Se tornar, nossa, eu tô, né, sendo safo. Uhum. Mas ele, no futuro, ele pode... No futuro, ele pode estar nos causando sérias complicações. Então aí eu trago para vocês uma pergunta que decorre desse nosso primeiro entendimento, desse nosso primeiro acordo. Os princípios podem mudar com o tempo? Eu diria que sim. Como? Como que você estabelece novos princípios de acordo com as suas necessidades, né? Os valores não, eles são imutáveis. Mas os princípios, você pode estabelecer princípio, você pode, digamos, ficar mais forte através de praticar novos princípios. O que você diz, João? O princípio é um meio, através do valor. Certo. Entendeu? Então, se eu tenho um valor, eu tenho que, dentro do meio que eu estou vivendo, eu tenho que saber pegar esse valor e a ser adaptável. De que maneira eu vou falar de honestidade, né? Que eu digo que é subjetivo, e o princípio, como que eu vou viver isso? Isso vai depender de cultura para cultura, de circunstâncias para circunstâncias. É só uma discordância, João, que os valores faz parte também da sua marca, né? Então, eles são imutáveis. Os princípios você pode moldá-los de acordo com a realidade. Sim, mas o princípio que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que eu pego, vamos pegar a raiz da liberdade, tá? Hoje a liberdade é muito ampla, tá? Quando se fala de liberdade, a gente está vivendo hoje um mundo que a gente confunde liberdade com libertinagem. Então, a liberdade, ela tem um ponto, até um ponto que eu posso chegar. Mas como que eu vou aplicar essa liberdade no meu princípio? Tá? Entendeu? Então, a questão da honestidade também, entendeu? Ela pode ser moldada para o bem, tá? O como fazer. É isso. João, isso me lembra do que nós conversamos anteriormente em outro episódio do podcast, e aí fica o convite para quem está nos assistindo verificar, quando conversamos sobre legado. Sim. Foi o que falamos no podcast anterior. E aí, conectando a nossa discussão com o debate de hoje, a minha pergunta, inicialmente para você, depois para o Hermes, é: pensar no legado nos ajuda, dentro dessa dinâmica de valores e princípios, a viver melhor? Ou isso apenas aumenta a pressão que nós já temos no dia a dia? O que você diz? Isso, na minha opinião, tá? Como que eu fui educado, tá? O legado para mim tem um grande peso. Um peso leve. Tá? Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Meu pai faleceu quando eu era pequeno. Ele construiu uma creche na região daqui de Campinas.
esse legado de construir junto com os amigos me faz refletir, me faz pensar, ser como ele. Então o legado, ele está ligado como exemplo. Também está ligado, que exemplo eu quero deixar? Legado pode ser um valor, Pode ser valor e exemplo. pode ser um princípio. Pode ser também um exemplo também. Entendeu? Tá? Então, se a gente começar a deslinchar, entendeu? É uma palavrinha que ela se ramifica. Sim. Então, que exemplo que meu pai está deixando para mim, me deixou? De um cara que soube fazer algo para a humanidade. Isso está ligado à marca. Isso está ligado ao quê? Ao valor. Ele fez desse valor o princípio da vida dele. E então ele precisou usar do princípio para deixar o legado. Certo. Então, eu diria assim, não para concluir, mas para... Você explorou muito bem. Eu diria assim, você falou bastante de exemplo também. O que Jesus Cristo nos deixou, Sim. a mim, foi o exemplo. Esse exemplo é imutável. Então, os valores que ele trouxe, né, são imensos, Sim. imensuráveis. Hermes, existem, claro, casos em que nossos valores ou princípios acabam colidindo com situações práticas em nossos negócios ou projetos profissionais, pessoais ou acadêmicos. Bom, enfim, qualquer situação. Que conselho você daria para uma pessoa que em algum momento se deparasse com uma situação em que, de um lado, ela tem os valores e princípios, e de outro, ela tem essa situação hipotética que eu falei? Você está falando de uma situação hipotética de vulnerabilidade, né? Que a pessoa Conflito. está... Por exemplo, uma situação de um relacionamento pessoal, Ok. um namoro, um noivado, um casamento, ou uma situação profissional, um relacionamento com um colega, um superior hierárquico, ou uma relação profissional com um cliente, que seja, em que você tem conflito. De um lado, os seus valores e princípios, e de outro, essa pessoa, esse cliente, esse chefe, esse colega de trabalho. Que conselho você dá para uma pessoa que se encontre nessa situação de conflito? Tá, excelente pergunta, porque é da vida real, prática, e é cotidiana, né? É uma situação que a gente enfrenta todos os dias ou vê acontecer com os nossos amigos ou colegas. Eu daria uma seguinte sugestão. Primeiro, procure entender o outro, veja quais são as necessidades reais. Se puder, para não interferir nos seus valores e princípios, não entre na defensiva. Procure entender, procure negociar quais são os limites da situação, né, para achar uma melhor solução. Aí você preserva os valores e princípios do outro e os seus também. Então, a proposta que você traz, se eu entendo corretamente, é um equilíbrio. Isso. É tentar, por meio de um exercício de empatia, talvez, compreender as necessidades dos outros por meio de valores e princípios e verificar de que maneira isso pode ou não encontrar alguma consonância com os seus. Correto. E quando não existe qualquer forma de compatibilização, cada um seguir o seu caminho. Verdade. A questão é uma forma simples de a gente conseguir analisar e ponderar isso, é seguir, por exemplo, a diretriz do direito, onde nós temos a justiça e a equidade. Certo. É uma balança onde você pode medir e fazer a dosagem
dos valores, equilibrar. Muito bom ponto. João, seguindo nessa linha, mas numa outra vertente. Aí, não na pessoa que busca fazer essa escolha que o Hermes aconselhou, mas vamos pensar na pessoa que faz uma outra escolha. Insiste numa situação em que os valores ou princípios não são respeitados, então ela vai contra aquilo que lhe é caro, faz parte do seu ser, ou insiste em praticar valores ou princípios que ela sabe que não são dela. Isso pode gerar sofrimento psicológico? Com certeza. Fala mais a Entendeu? respeito. Mas isso porque ela não está sendo congruente com ela mesma. Como o Carl Roger fala, que é o pai da psicologia humanista, tá? Existe um self-ideal, um self, né? Então ela está sendo incongruente com ela e isso acaba gerando várias doenças, vários transtornos, né? Ela acaba não se prejudicando só ela, mas a volta dela, o ambiente dela, fica um ambiente tóxico. Interessante. Bom, Então ela acaba prejudicando, de certa forma, quem está no seu entorno. Sim, contamina. porque a nossa... A gente tem que pensar assim, a gente pensa muito... A gente está numa cidade muito hedonista, tá? Mas a gente também tem que pensar no outro, entendeu? Não é o meu eu que vai... Assim, o meu eu prevalece, mas o outro também tem que prevalecer. Então, há uma necessidade de um equilíbrio. Entendeu? Não sei se ficou claro isso. Não, João, ficou. Agora, desculpe te interromper, você está dizendo também é uma questão de ego, né? É, Eu acho que é a pessoa, a mediação, ao invés de ser crítico, ser um bom ouvinte e ser um bom mediador. sim. É isso que eu quero dar. Porque nós só queremos falar, mas nós não escutamos o outro. Escutar o outro é ter compaixão, porque quando nós escutamos o outro, nós estamos escutando os gritos internos da pessoa. Verdade. E tem vezes que às vezes a pessoa, o outro está falando e você está imaginando respostas ou até viajando, sem estar olhando nos olhos, Sim. focando, entendendo. Ou seja, como o corpo fala, você às vezes nem precisa muitas palavras. Hermes, eu vou colocar isso para nossa vida, tá? No nosso dia a dia. Para a nossa vida dinâmica. Na nossa vida dinâmica, mas partindo do ambiente familiar, tá? O pai chega, a mãe chega, tá? Dentro, eu percebo isso, que traz o consultório, né? Que não existe mais, como no passado, né? Isso me faz pensar, né? A macarronada de domingo, lembra da macarronada de domingo? Que tinha que ser macarronada com frango e todo mundo ficava conversando. Hoje, eu faço uma crítica, tá? Que o celular tá aqui, É verdade. entendeu? Tá? Não, às vezes, desculpe, às vezes o marido está aqui e a esposa está ali, os dois estão conversando pelo celular, na mesma mesa, né? Então, e a gente não acaba. E a gente não acaba. Eu venho de uma descendência italiana, entendeu? Então a gente não acaba escutando. Então. E nem falando. Não. Então isso acaba o quê? Gerando, eu vou insistir, num vazio existencial. Por quê? A gente, né, tanto ruídos tecnológicos, tantos ruídos, mas a gente já, né, e não acaba se abraçando com o outro. Né? Se a gente pensar Olha, se a gente pensar na nossa mão, a gente tem 2 braços. Por quê? Para abraçar. A gente tem 2 ouvidos, um para escutar e outro para sair. Nós temos uma língua. não, é verdade, desculpe te interromper, mas assim, não sei se estou interrompendo ou não, mas é que eu estou lembrando umas coisas importantes. E às vezes você fala na hora ou depois passa, né?
Eu tenho muitos amigos, já tive funcionários, pedreiros, faz tudo. Um engenheiro que não tem o diploma, mas sabe trabalhar, sabe planejar, sabe executar. Então ele consegue resultados eficientes. A minha maior alegria e gratidão Sim. é poder chegar nessa pessoa, agradecer no fim do dia, abraçar e dizer, nossa, eu não teria feito tão bem quanto você fez ou quanto você executou. Você pensou em tudo, parabéns. Entende? Então, hoje falta isso, porque o aparelho nos limita, né? Mas sabe que eu, assim, pegando o aparelho, eu sou um cara do tipo que eu não gosto de ficar mandando mensagens, tá? Eu e o Hermes temos o quê? Todo dia eu ligo pra ele, de manhã, tá? E falo, bom dia dinâmico, tá? Porque nós esquecemos, a gente manda mensagem, áudio, eu me irrita isso, entendeu? Tá? Eu quero trazer aqui uma provocação. Será que nesse momento que nós estamos, o valor, ou um dos valores que talvez precisemos pensar, não seja o da humanidade? Sim. Não aquele valor da humanidade no sentido de querer necessariamente abraçar o mundo inteiro e resolver todos os problemas do mundo, até porque a extensão dos nossos braços é curta. Nós precisaríamos de vários abraços para isso, mas tudo começa com um primeiro abraço para que a gente vá conectando vários. Então, na linha do que vocês dois estão falando, será que o principal valor para a gente cultivar hoje e para que a partir dele nasçam outros, como fazer as coisas corretas, ser íntegro, respeitar as demais pessoas e assim por diante, ou seja, a humanidade? O João tem trazido várias provocações sobre a tecnologia, a maneira como a tecnologia é usada, pensada, de que forma ela nos molda e transforma. Eu deixo essa provocação para vocês debaterem, concordarem, discordarem, trazerem o seu ponto de vista. É a humanidade, talvez, o principal valor que a gente deva buscar hoje? Eu gostaria de iniciar. Eu acho assim, a individualidade é um veneno, né? Sim. Porque ela te limita. Sim. E a pergunta foi muito abrangente, muito linda, né? Parabéns, dá para refletir. E eu vou até marcar, já anotei aqui, para refletir sobre isso. Porém, eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, o que eu estou fazendo? Está acrescentando algum valor para alguém? Para a humanidade? Ou para alguém? Se está, é para mais de 5, é para mais de 10, é para mais de 5.000, né? Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um tratamento onde eu precisava fazer o exame de sangue periódico e verificar os 5 parâmetros, tá? PSA, magnésio, etc. Os 5 parâmetros. Isso há um tempo atrás. Aí eu comecei, todo mês, um monte de folha, de papel, comecei a fazer gráficos. E pesquisar também na revista de Science americana sobre vários medicamentos ou tratamentos para o meu problema. E foi resolvido. E aí, eu comecei a fazer os gráficos e tal, e um dia eu levei para a médica. Ela olhou e falou, nossa, que legal! Agora eu estou enxergando aqui a sua melhora, porque olha como você estava e olha como você está hoje. Então, existe um parâmetro, uma medição, alguma coisa de imediato que você pode apresentar. Está lá. Se me presta, eu posso levar para o conselho. Todo mês tinha o conselho dos médicos, lá eles discutiam casos graves ou melhorias que tinham que implantar no hospital e tal. Falei, claro.
Então aquilo lá foi utilizado, eles passaram com a minha permissão para o laboratório que fazia as coletas, os exames, e aquilo se tornou, hoje está em todo o Brasil isso aí, entende? Uns 10 anos atrás, isso 15. Hoje todos os laboratórios estão usando isso. Parabéns pelo seu trabalho. Não sei. Na época eu fiquei feliz. Parabéns. Sem interesse, hein? O que eu posso fazer para a humanidade? Excelente pergunta. Olha o que um podcast traz. Eu o conheço há anos, não sabia disso e descobri agora. Veja como um podcast como esse, Vida Dinâmica, traz dinamismo, inclusive na relação entre as pessoas. Acabei de descobrir uma coisa muito bacana, um ato louvável. Parabéns. Que o seu exemplo inspire mais pessoas. Te interrompendo, mas assim, sabe o que eu vejo, né? Quando você fala de humanidade, nós queremos fazer muito, como tá, não sou, eu quero deixar bem claro o meu posicionamento, tá? Queremos distribuir marmitas para os nossos irmãozinhos vulneráveis, tá? Mas muitos desses irmãozinhos que estão nas praças, não é somente levar uma marmita, mas é escutar, Claro. que faz toda a diferença. Sim. Então, pequenos atos, pequenas frações, Enxergar a pessoa. enxergar a pessoa, é que nem, como se diz, o que significa uma areia no meio de um oceano? Sim. Fazendo essa, é uma grande diferença. Ou, dentro de um papel branco, se eu tenho um ponto preto, ele vai significar negativo, né? Então, o que eu quero transmitir para os nossos ouvintes não tenta abraçar o mundo, mas comece na tua casa mudar alguns valores, alguns comportamentos. Às vezes o teu próprio irmão de sangue precisa de alguma coisa, alguém na rua que passa, o lixeiro. Quantas vezes a gente não vê? A gente só lembra do lixeiro na época do Natal. Né? O que a gente pode colocar com as nossas aptidões? João, desculpa, você ia falar alguma coisa? Depois eu falo. Tá. João, você me deu aqui um insight para uma pergunta a partir da tua fala. Como nós podemos, então, ajudar quem está ali nos assistindo a alinhar os próprios valores com as decisões diárias, sem que isso caia naquelas idealizações que são inalcançáveis? O que você diz para quem está nos ouvindo? Tá, isso a gente pensar tanto macro como pequeno, as pequenas realizações fazem mais sentido do que no nosso cotidiano, do que a macro. Né? Então, o que eu posso fazer de pequenas ações, tá? Que no primeiro momento não faz sentido, mas que para o outro faz sentido. Na sua opinião, desculpa, falei por cima só para... Na sua opinião, faria sentido, para essa pergunta que eu te fiz, as pessoas buscarem propósitos alinhados aos seus valores e princípios? Sim, lógico. Como conectar isso, João? Eu não posso esquecer que nem, se eu quero viver a honestidade, tá? Eu não posso burlar a lei, eu não posso estar transgredindo o sinal vermelho, tá? Eu tenho que saber que nem no condomínio, tá? O que eu posso fazer de melhor? Se, né, contribuir para os nossos condôminos, a faxineira. Então, o que eu posso contribuir para o trabalho dela ser mais eficiente? Não custa nada eu pegar o lixo e colocar na lixeira, do que ela pegar de todos. Por mais que ela seja paga, mas o nosso dia a dia, se a gente puder colaborar, é isso até com a mãe natureza.
Hoje se fala tanto de coisa reciclado, então por que não separar igualmente? Quando o vidro cai, quebra, por que não pegar o papel e colocar de uma maneira que o outro não se prejudique com aquele vidro quebrado? Uhum. Ah, ok. Eu posso até eu ia fazer uma interferência Sim, de forma. Eu acho assim, a minha filha, que advogada, a Aline, ela hoje não está mais conosco, mas eu lembro que a gente, aos sábados, tinha um amigo que tinha uma caminhonete, uma Kombi, a gente emprestava, e ela chamava, ao invés de sair para festas, para clubes, e dançar e tal, se expor, né? As amigas, todo mundo ia em casa, os rapazes, a gente fazia a maior farra, panelas e panelas de alimentação, de coisa, embalávamos e saíamos distribuindo. E vários pedintes de esquina conheciam ela. Às vezes eu passava com ela, parava no farol, vinha, oi doutora, como vai e tal. Então, é um exemplo que a humanidade se sensibiliza e entende a sua intenção. As intenções também fazem parte dos valores e princípios, né? E contando uma passagem aqui, que ontem foi dita pela nossa querida amiga Estela, que hoje não pôde estar. Ela esteve na Turquia, né, bem recentemente viajou, e nos deu um exemplo magnífico das mulheres da Turquia, que são todas muito atenciosas, muito carinhosas, e até gosto de se dar presente. Então ela estava lá com um lenço tal, né, que tem que usar, e uma turca olhou e falou, nossa, você não é turca, mas você está bem vestida, você arrumou, deu o nó certo, fez tudo certinho, eu vou te dar um presente. Então trouxe um presente para ela, isso é gratificante na humanidade, porque você tem, alguém está vendo o que você faz, entende? Está refletindo. E voltando um pouquinho mais da minha filha, ela gostava muito de atender pessoas carentes. Aí, as pessoas não tinham dinheiro para pegar o ônibus. Ela falava, dá um jeito, chega aqui no escritório, você tem que assinar e tal, e te dou o dinheiro, além de não cobrar nada, eu te dou a passagem mais uma ajuda, você já leva uma cesta básica, alguma coisa. Entende? Então isso é sensibilizar com as pessoas. E aí você também, não é que você vai ganhar com isso, não tem jogo de ganhar-ganha, tem jogo de como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Isso aí você tá. Posso pegar o seu gancho, tá? Pode. Hoje a gente vive, tá que nem você falou do ganha-ganha, né? Nem sempre o que nós fazemos, essa generosidade, a gente quer ser generoso com uma ação rápida, né? Que a pessoa tem que dar em troca, tá? Quando nós deixamos esse pensamento que a generosidade ela tem que ser genuína, tá? Não importa se vai ter não vai ter retorno, isso nos alivia a tensão. Sim. Entendeu? Tá? Importa é que eu estou fazendo a diferença. Entendeu? Maravilha. Não é o outro, não é esperar o outro. E vou repetir, porque a repetição ajuda. A generosidade também está ligado ao legado. E hoje, nessa sociedade mercantilista, eu faço porque eu quero ter algo em troca. É tudo na barganha. E não pode ser assim. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar algo que a sociedade está vendendo que a pessoa está caindo numa teia, né, de aranha, vou dar um exemplo, e ela não consegue se mexer.
porque ela está com aquele valor. Então, o nosso objetivo é provocar isso também. Quem está do lado de lá. É o que você está dizendo, desculpa, é reforçar princípios. Né? É. Por exemplo, tem aquela historinha uma pessoa estava andando na praia com um rapaz, andando, caminhando junto, e aí o rapaz pegava, ele via as estrelas do mar que estavam na areia, pegava, jogava de volta para o mar, né? E a pessoa que estava junto, bem mais idade e tudo, falou: por que você está fazendo isso? Isso aí não faz diferença para essa vastidão. Aí o menino lá pegou uma estrela e jogou e falou: essa aqui já fez a diferença. Sim. Muito bom. Para a gente encerrar o papo de hoje, eu quero pedir para vocês, eu também vou falar ao final, gostaria que vocês olhassem para a câmera e aí, um de cada vez, vocês escolhessem um valor ou princípio e comentassem com quem nos assiste. Vocês podem escolher aquilo que seja mais relevante para vocês no dia de hoje, aquilo que tenha guiado a vida de vocês, aquilo que, depois desse papo, tenha feito refletir, enfim. Mas eu gostaria que vocês dividissem com quem está nos assistindo, um de cada vez, começando pelo Hermes, olhar para a câmera e dizer assim: qual é o teu valor ou princípio que hoje você quer dividir com as pessoas, porque, de alguma maneira, ele é relevante, ele traz algum tipo de significado. Qual que é o teu? Tá. Eu diria que o que eu faço? Pontualidade, ou seja, ser pontual, ser correto e ser, claro, honesto não tem que falar, não é princípio nem valor, é uma obrigação, né? Você tem que ser e nasceu. Você tem que fazer o melhor possível para deixar o seu exemplo. E a vida dinâmica nos remete a isso. Muito bom. João, qual o valor ou princípio que você quer dividir com quem nos assiste? Aprenda a escutar o outro. Por mais que seja horrível, mas o grito da pessoa, a fala da pessoa, mesmo que você não concorde, é uma libertação para a vida dela. Aprenda a escutar seus filhos, aprenda a escutar sua esposa, aprenda a escutar o seu grito interior, para você ser mais feliz. Amém. E não coloque lupa onde não deve, porque a lupa aumenta. Fique tranquilo. Muito bom. E eu vou dividir um valor que para mim também em alguns momentos acaba sendo um princípio, que é a credibilidade. Eu acredito que a credibilidade seja algo que paute as minhas ações desde há muito tempo. Dentro da credibilidade, existem diversas outras vertentes de valores e princípios, mas me parece que a credibilidade acaba aglomerando todos esses valores e princípios em uma só coisa, algo que eu prezo muito. Para você que nos acompanhou mais uma vez, eu peço que acompanhe a página www.vidadinamica.com.br para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Hermes e pelo João. E por você também, meu amigo. Você tem muito de contribuir. Desculpa estar interrompendo. Como a gente falou de improviso, entendeu? Você também. Porque se não fosse você fazer esse papel de host, quem seríamos nós? Eu sou um mero host aqui. Entendeu? A sua capacidade de ser esse host, a sua capacidade de estar ligando cabeças diferentes, eu quero agradecer. Agradecer é um princípio, é um valor.
favor. É verdade. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a Estela, que não está presente, né? Que também contribuiu bastante com a gente. É isso aí. Que ela estará nos próximos episódios. Exato. É isso. Não, Muito obrigado. Grande abraço. Mais um episódio que alguém me elogiou, estou ficando mal acostumado. Mas muito obrigado ao João pelo elogio. Obrigado ao Hermes também. Um abraço à Estela. Abraço a todos que assistiram. Não deixem de visitar a página, muito importante. E também de deixar o feedback nos comentários para verificar se o nosso podcast da Vida Dinâmica melhorou os episódios, colocando em prática aquilo que a gente disse. Se ele colocou também em prática os princípios que nós falamos. Se ele trouxe, como o João disse, a escuta. Se ele trouxe, como eu falei, a credibilidade. Se ele trouxe, como o Hermes falou, honestidade e transparência, inclusive naquilo que foi apresentado. Nós temos muita curiosidade em saber o teu feedback. Deixa teus comentários aqui. e qual Muito coisa obrigado. que você quer saber também? Coloque pra gente. Boa! O que mais você quer saber? Deixa aqui sua pergunta, deixa sua indagação. A gente vai eventualmente até pensar, agora eu vou improvisar mesmo, para provar que improviso deve acontecer. Pensar numa rodada para responder perguntas, responder questionamentos dos ouvintes. Que tal? Ótimo! Excelente! Essa estava totalmente fora do script. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau.